Olá, como vai você? Tudo bem? Vamos a mais um momento de reflexão na Palavra de Deus. Primeiramente, como sempre fazemos, queremos pedir a você que venha se inscrever em nosso canal. Se inscreva em nosso canal, compartilhe, curta, toque o sininho. Toda vez que fizermos uma nova programação, uma nova edição, o YouTube irá lembrar você. Vamos lá? Vamos a mais um momento de reflexão na Palavra de Deus. Hoje se encontra no livro de Éfesos, capítulo 5, a partir do versos 22. Assim diz a Palavra de Deus, os deveres domésticos. Essa passagem é muito, mas é muito mesmo. Ela é muito mal interpretada, tanto pelo homem como pela mulher. Mas aqui vamos procurar trazer a você a luz da vontade de Deus, a luz do Espírito Santo. Versos 22. Assim diz a palavra de Deus. Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor. Esse início já corta, principalmente as mulheres. As mulheres ficam algumas mulheres, ficam um pouco chateadas com o termo submissão. Elas ficam muito chateadas, elas acham que é machismo. É uma coisa mais... Tem até quem, eu já ouvi muito, falar que Paulo era machista. Mas é a palavra de Deus. Então, toda a palavra será machista? Vamos lá. Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Por que submeter ao marido como ao Senhor? Quando todos nós, tanto homem e mulher, submetemos ao nosso Senhor, nós procuramos ser com Ele fiel em todos os sentidos. Em todos os sentidos, temos que ser fiel a Ele, se submeter à vontade dEle e fazer aquilo que agrada a Ele. E assim Ele vai te abençoar. Assim, dessa forma, Ele vai nos proteger, Ele vai nos guardar, Ele vai nos livrar. Ele vai dar para cada um de nós a tão sonhada e esperada vida eterna. Quando somos fiéis a Deus, nós não mentimos para Ele. Não temos nem como mentir, porque Deus sonda os nossos corações. Então sabemos que não podemos mentir, enganar, deixar de falar determinada coisa porque não é legal. Para Deus ninguém consegue, porque Deus sonda os nossos corações. A esposa para com o marido tem que entender também da mesma forma, não mentindo, não ocultando, não deixando de falar determinadas coisas, porque se eu falar pode criar um grande problema. Aí sim ela criou um grande problema, porque abriu uma brecha para o inimigo adentrar. Ela deva ser 100% sincera ao esposo, literalmente sincera ao esposo. Ela não pode deitar na cama mentindo para o esposo, ocultando determinadas coisas, ocultando obviamente, dizendo que se eu falar vai ser pior. Se você falar vai ser pior, se você deixar de falar vai ser 1000 vezes pior. Tem que ser fiel. A esposa deva ser fiel literalmente ao seu marido, para que Satanás não adentre no casamento. Porque numa mentirinha ele entra, numa infidelidade, numa falta, ele entra. E é real. E é o que ele precisa. O nosso Senhor ele diz que estou à porta e bato. Quero entrar. Satanás, ele só espera uma brechinha, ou da esposa ou do esposo, para entrar no meio da família. Lembrando, a mulher deva ser fiel a seu esposo, acima de pai, mãe, filho, filha, qualquer pessoa. Ela não pode ocultar nada do seu esposo, protegendo pai, mãe, filha, filho. Não pode. Se ela fizer isso, ela está pecando. Primeiramente, perante a Deus, está trazendo para o seu casamento uma maldição, uma brecha para Satanás entrar. O versos 22 fala sobre isso. Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor.
Submeter ao Senhor é ser literalmente fiel a Ele. Por isso, mulher, seja fiel a seu esposo, literalmente. Ouça até o final. Versos 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Olha, porque o marido é a cabeça da mulher. Agora há pouco, com a minha esposa, estava fazendo força, ela tentava tirar alguma coisa e não conseguiu. E eu fui com 2 dedos e soltei. E eu virei para ela e falei para ela: a mulher, ela é mais sensível que o homem. A mulher, ela é mais frágil que o homem. O homem, sendo o cabeça da mulher, ele tem por obrigação de zelar pela mulher, de cuidar da mulher, de mostrar à mulher aquilo que muitas das vezes ela não consegue ver, ela não consegue enxergar, principalmente se for um homem usado por Deus. Ela não vai ter a mesma visão, porque Deus vai estar usando o varão para mostrar a ela o caminho que ela tem que ir, o caminho que ela deve andar, coisa que ela não consegue. E muitas das vezes, dentro de um casamento, o marido ser um homem de Deus. Então, o homem tem por obrigação de cuidar da sua esposa, não colocá-la como um tapete, não fazer dela um tapete para ele passar por cima, não humilhá-la, mas colocá-la numa posição de honra, numa posição de destaque, abaixo do nosso Senhor. É Deus e ela. Você está entendendo? Ele é fiel a Deus e tem que ser fiel a ela. Se ele não conseguir primeiramente ser fiel a ela, ele não vai ser fiel a Deus. Mesma coisa a mulher, que diz que é fiel a Deus, mas não é fiel a seu esposo. Trair o marido, adulterar, não é só ter relação, ou o marido com a esposa, ou vice-versa. Não é só ter relação com outra pessoa. Tem várias formas de se trair e de se adulterar. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que nos ouve, fica conosco até o finalzinho, que nós vamos mostrar que todos dois têm o seu peso. A esposa tem que ser fiel ao marido, literalmente. E o marido, porque é o cabeça dela, como também Cristo é o cabeça da igreja. O que Cristo é? O cabeça da igreja. Quando Cristo é o cabeça da igreja, é Ele quem mostra as coisas, é Ele quem fala as coisas, é Ele quem abençoa, é Ele quem faz. Você está entendendo? Então, se Cristo é o cabeça da igreja, se nós estamos ligados em Cristo, vamos fazer as coisas corretas, porque Cristo é o cabeça. Ele é que vai ensinar, vai alimentar, vai fortalecer, vai proteger a cada um de nós quando formos a Ele fiel. Então, o homem tem essa obrigação para com a mulher. Vamos lá. Sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Versos 24. Mas, assim como a igreja está sujeita a Cristo, observe bem, mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres, ou seja, em tudo a seus maridos. Olha, a igreja está sujeita a Cristo, a igreja de Cristo está sujeita a Ele, está sujeita às suas vontades, está sujeito aos seus mandamentos, está sujeita às suas ordenanças, está sujeita a tudo que o nosso Senhor falar. Se você é a igreja de Cristo e é fiel a Ele, você entende que você tem que estar sujeito a Ele. É ou não é? É vero. Você tem que ouvir o que o nosso Senhor falar. Você não pode sair por aí tomando nenhuma atitude precipitada sem antes falar com Ele. Ele vai direcionar você. Você não pode fazer nada se antes não falar com Ele, porque Ele vai te direcionar. Ele vai dar a você o caminho certo. Assim também sejam as mulheres. Assim também sejam as mulheres. Versos 24. Mas, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim como nós, a igreja viva, o tabernáculo de Cristo, estamos sujeitos, a Cristo, assim também seja sujeita a Cristo as mulheres. E o sejam em tudo, literalmente em tudo, como deve ser todos nós que somos a igreja do Senhor, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Versos 25. Vós, marido, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja.
Opa, peraí. Agora, mulher, presta bem atenção. Marido, presta bem atenção. Vós, versos 25. Vós, marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Qual foi o amor de Cristo para com a igreja? Você sabe dizer? Bom, Cristo se entregou pela igreja. Cristo deu a sua vida pela igreja. Cristo foi levado à morte pela igreja. Cristo se colocou na frente da igreja. Ele tomou sobre ele o pecado, a enfermidade, as dores de todos nós. Ele tomou sobre ele. O marido tem que ser da mesma forma. Vós, marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Sabia disso, meu irmão? Ei, meu irmão, você tem que dar a sua vida pela sua esposa. É real. Você tem que protegê-la, zelar por ela, dar carinho, amor. Você sabia disso? Não humilhar. Cristo não humilhou ninguém. Mostrar ela o caminho certo da sabedoria. Você, meu irmão, se você é um cristão genuíno, vós, marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Você tem que dar literalmente a sua vida para a sua esposa. Primeiramente, Deus. Segundo lugar, a sua esposa. Você tem que ser o escudo da sua esposa. Você não pode deixar que ninguém possa maltratá-la, ninguém possa caluniá-la. Você, quando vê alguém maltratando, seja quem quer que seja, você sente a dor, você fica preocupado, fica agoniado, angustiado. Não adianta, o problema é meu. Bom, quando a mulher diz o problema é meu, é porque ela não está vivendo um relacionamento completo. Ela não está vivendo uma intimidade com seu esposo. Ela consegue separar o dela para o dele. Você tem o seu problema e eu tenho o meu problema. Então ela está literalmente fora da vontade de Deus. Quando a Bíblia fala que quando se casa se torna uma só carne, é porque o problema dos dois não são dois problemas, agora é um só problema. Os dois têm que andar em comunhão. Se não andar em comunhão, não dá certo. Se você acha, mulher, que você tem o seu problema, se você acha, meu marido, se você tem o seu problema, cada um tem um problema, você não está em comunhão com a sua esposa e nem sua esposa está em comunhão com você. Existe no meio uma barreira, existe no meio um muro. E nesse muro mora Satanás, porque uma hora ele vai derrubar o seu casamento. Portanto, um casamento para estar alicerçado não deva ter o meu problema ou o problema dela. O problema é do casal, é do esposo e da esposa, é da família. Depois vem os filhos, mas o problema é dos dois. O marido tem que realmente proteger a esposa como Cristo protegeu a sua igreja doando a sua vida. Olha, como é muito mais difícil para o homem do que para a mulher. Ele não pode pensar duas vezes em proteger a mulher. Ele tem que se doar literalmente. E aí, muitas das vezes, muitas mulheres não entendem, acham que o marido está sufocando, o marido está assim, o marido está assado, mas não. O marido tem realmente essa missão de cuidar da mulher como Cristo assim o fez para a igreja. Versos 26, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. Versos 27, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Versos 28, assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, a nutre e preza, como também Cristo a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e a sua irmã, a todos, e se unirá a sua esposa, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério,
mas eu falo em referência a Cristo e à igreja. Todavia, também vós, cada um de per si, assim ame a sua própria mulher, como a si mesmo a mulher reverencia o seu próprio marido. É uma mão dupla. É uma mão dupla. Mulher, procure entender. Não é ser submissa, é ser fiel como a Cristo. Assim tu és. Homem, entenda, doar sua vida é muito mais forte, mas é preciso para fechar as ciladas, as setas, os dardos infalidos de Satanás. Satanás, ele todo momento, ele tenta destruir o seu relacionamento. Quando é do Senhor, ele entra para destruir. Ele usa filho, pai, mãe, ele usa para parar. E é real, porque ele sabe que grandes coisas o Senhor tem na vida do casal. Por isso, meu irmão, minha irmã, lute, procure ser com seu esposo fiel. Marido, doe a sua vida para a sua esposa. Faça como Cristo fez para a igreja. Coloque-se na frente dela. Não deixe que nada venha tirar o sono, nada venha machucá-la. Seja você, meu irmão, o escudo da sua esposa. Aleluia. Ó Pai, querido, eterno e amado, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, mais um dia que me encontre, como sempre faço, eu quero te agradecer por esse momento que aqui eu me encontro, para falar da Tua palavra para essa pessoa que nos ouve. Ah, Senhor, obrigado por me deixar ser Tua boca, a boca do Senhor. Obrigado por tudo que tenho, por tudo que sou, porque sei, meu Pai, que até aqui o Senhor me ajudou. Pai, querido, eterno e amado, toma, Senhor, nas Tuas mãos a vida desta família, a vida deste casal, a vida desta mulher, a vida deste homem. Abençoa segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Chega na vida de cada um deles. É assim que eu te peço, como o menor da Tua casa, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.